Que a paz de Cristo inunde o nosso ser. Que Deus nos abençoe mais nesse encontro e nós possamos ser conectados com a palavra, ouvir a voz de Deus. 1 aos Tessalonicenses 3, versículo 12, Paulo escreve assim: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Numa outra versão, na versão Nova Almeida atualizada, diz: e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Amar aos outros como a nós mesmos e fazer pelos outros o que gostaríamos que eles fizessem por nós é o que Jesus recomenda e manda fazer. É o que a Bíblia diz. Não amar, seja de qualquer forma, ou amar aquele que nos convém, amar aquele que por qualquer conveniência nos é interessante, ou ainda amar aquele que nos ama. A respeito desse procedimento e dessa natureza, Jesus disse que os gentios e publicanos fazem isso muito bem, ou seja, não há qualquer vantagem nisso. Precisamos produzir mais, precisamos ir além. O que se espera de nós é um transbordar de amor por todos, não só para com aqueles de quem gostamos ou que gosta de nós. O texto escrito por Paulo, no versículo seguinte, diz: que ele, o Senhor, fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Capítulo 3, versículo 13 de 1 aos Tessalonicenses. Nossa natureza, conquanto novas criaturas que somos, é ainda influenciada pela velha natureza, a natureza do pecado, e Deus é aquele que fortalece para sermos irrepreensíveis andando de acordo com a palavra do Senhor. Por nós mesmos, certamente, nós sucumbiríamos. Devemos ser um exemplo de santidade para todos. Convém lembrar que isso não é impossível, já que ele disse que devemos ser santos, porque ele mesmo é santo. Convém lembrar ainda o que a Bíblia diz sobre vencer a tentação. É outra vez o apóstolo Paulo com a palavra quando diz: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus sempre cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo está dando aqui uma palavra de encorajamento, de ânimo aos irmãos da igreja em Corinto. E a palavra de Paulo não tem prazo de validade, portanto vale para nós hoje. As condições para que possamos vencer as tentações nos são dadas. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Diz Pedro na sua primeira carta, versículos 15 e 16. Pedro faz referência ao que Moisés, inspirado por Deus, escreveu lá quando escreveu Levítico. Eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus. Por isso sejam santos, porque eu sou santo. Voltando ao apóstolo Pedro, melhor dizendo, nos dois versículos citados: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Essas palavras de Pedro, elas formam, na verdade, um resumo do assunto tratado até aqui nessa sua primeira carta.
Santidade não é mera separação do pecado. É separação do pecado para servir a Deus. Pedro está adiantando aqui uma de suas teses centrais, desenvolvidas com minúcias na segunda carta. A indissociabilidade entre fé e prática. Vida cristã na fé e prática. Qual seja a espiritualidade cristã. Fé e prática não se separam, precisam andar de mãos dadas. Nossa santidade não consiste em nunca, jamais cometer pecado. Infelizmente, não vivemos sem pecar ainda. Bom seria se assim fosse. As condições postas conforme 1 Coríntios 13, 10, versículo 13, nos diz isso. Ocorre que a velha natureza ainda de vez em quando continua aprontando conosco. Insuflada pelo inimigo, busca ocasião para se manifestar e, assim sendo, infelizmente, pecados eventuais ocorrem e, lamentavelmente, isso acontece. Em Cristo somos justificados através da nossa fé nele, ou seja, a nossa fé em Jesus, o nosso Salvador. É claro e evidente que isso não nos dá a liberdade para sairmos por aí pecando à revelia. Muito pelo contrário, devemos isso sim nos esforçar ao máximo para evitar as práticas pecaminosas comuns em nossa vida no tempo anterior à nossa nova vida com Cristo. E quando isso ainda tem lugar em nossa vida, pelos procedimentos, em nossos comportamentos, em nossas atitudes, que infelizmente e lamentavelmente às vezes acontece. Como em nós habita o Espírito Santo de Deus e esse mesmo Espírito, em contato com o nosso Espírito, nos acusa e nos mostra que incorremos em algum erro, alguma falha e que cometemos pecado. Recebemos tal aviso em nosso íntimo e sempre quando isto ocorre, isto acontece. Tendo sido avisados, o que Deus espera de nós é que estejamos prontos a confessar. Que confessemos nossas falhas, nossos erros, nossos pecados e, fazendo assim, Ele prontamente nos perdoa. Isso se aplica à questão do nosso trato com as pessoas que nos cercam. Se necessário e sempre que necessário, devemos confessar nossos erros aos nossos semelhantes, aos quais eventualmente ofendemos, pois é no trato com as pessoas que mostramos qual a fonte da sabedoria. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra esclarecedora, desafiadora para as nossas vidas. Ajuda-nos a sermos vencedores e, diríamos até, ajuda-nos a ser mais que vencedores por aquele que nos amou e deu a sua vida por nós. Em nome de Jesus oramos. Amém.